Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Pai Abraão, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, irmãos. O Evangelho que acabamos de ouvir nos ensina 3 lições fundamentais, que são verdades da nossa fé católica e que nós não podemos e nem devemos desprezar. A primeira lição é que haverá, no final da nossa vida, um julgamento. Todos nós passaremos pelo juízo de Deus. A segunda lição é que existe o céu e existe o inferno. A terceira lição é que no céu, na vida eterna, se há e existe a consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos de fazer aqui em vida. São as 3 lições fundamentais. Jesus conta esta parábola, essa história. Jesus usava muito de comparações, de historinhas fáceis,
para dizer de uma verdade, de uma realidade maior. Havia um homem rico, que a Bíblia não diz qual é o nome deste homem rico. Por que a Bíblia não diz? Porque pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. É justamente o evangelista deixa justamente esta incógnita acerca de quem é este homem rico, para que nós possamos nos colocar no lugar dele. Que muitas vezes estamos acomodados na nossa vida e não prestamos atenção ao outro. Só nos preocupamos com nós mesmos, só olhamos para o nosso umbigo, só queremos a bênção, a felicidade, a prosperidade na minha vida. Tudo deve acontecer para eu. Tudo deve acontecer na minha vida. Eu não sou capaz de olhar para o outro. E é justamente contra este homem rico que Jesus prega. Não porque ele era rico, não porque ele se vestia com roupas finas e elegantes, não porque ele fazia festas esplêndidas todos os dias, mas Jesus se incomoda com a atitude deste homem, porque justamente ele era igualzinho àquele que o profeta Amós, na primeira leitura, estava condenando. É aquele que vive despreocupado em Sião. É aqueles que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os orgulhosos, os arrogantes, os prepotentes, que estão acomodados na sua vida e não é capaz de olhar para o outro. Nós não somos, irmãos, capazes de olhar para o outro. Quem aqui está acompanhando a notícia da guerra na Síria? Levanta a mão. O que está acontecendo na Síria? Cristãos, católicos, como nós, estão morrendo. Muçulmanos estão invadindo igrejas, como nós. Semana passada, no final de uma missa como esta, líderes de um grupo entraram na igreja e fuzilaram 70 irmãos como nós morreram. Crianças foram decapitadas. E nós não estamos nem aí. Dormimos em camas de marfim, deitamos-nos em almofadas, comemos e bebemos, cantamos, e como se não fosse conosco. Como se nada existisse. Bom, não é comigo, não é na minha casa, não é com a minha família, tudo bem, vamos rezar, né? Fazer uma oraçãozinha para desencargo de consciência. Errado, irmãos. Nós não podemos viver alegres e felizes enquanto existem pessoas do nosso lado, enquanto existem irmãos como nós padecendo, sofrendo por causa da injustiça, por causa do pecado da humanidade, por causa do nosso comodismo. O Papa Francisco, um grande homem de Deus, um homem que é iluminado pela sabedoria do alto, o homem certo para o tempo certo da igreja, tem pregado insistentemente contra isso. A falta de zelo e cuidado que nós temos para com o outro que está conosco. Se cai, ele dizia há um tempo atrás, se cai o percentual da Bolsa de Valores, vira um colapso. Todo mundo fica desesperado. Vou perder dinheiro. É notícia no jornal. Todos se desesperam. Mas se tem uma pessoa que cai por causa da fome, passando fome, que cai por causa da violência, que cai por causa da nossa falta de sensibilidade, isso não é notícia. Isso não nos causa impressão. Isso não nos causa temor. Mas se mexe no nosso bolso, se algo mexe no nosso bolso, no dinheiro, no Deus a quem nós servimos,
aí nós nos preocupamos. Ai daqueles que vivem despreocupadamente. Ai daqueles que não se preocupam. Ai daqueles que vivem como se nada tivesse acontecendo. Quantos irmãos morrem de fome? Graças a Deus, eu acredito aqui, que nós temos o que comer. Nós temos até como escolher a comida que queremos. Nós temos como escolher aquilo que eu quero comer. Eu abro a geladeira, eu abro o freezer, eu tenho opções para escolher a mistura que eu quero para aquela refeição. E está cheio de gente, às vezes do lado da tua casa, que talvez não tenha o que comer. E você vive na fartura e desperdiça, e nós desperdiçamos, e nós jogamos fora toneladas de comida diariamente, e a fome do outro não nos preocupa. Não nos preocupa. O cuidado com o outro não nos preocupa. Vivemos confortavelmente, graças a Deus. E Deus quer isso de nós, que nós possamos viver confortavelmente. Mas isso não pode e não deve nos prender para abrir as necessidades dos outros. E eu não estou falando aqui, irmãos, de fazer uma caridade apenas. Eu não estou falando aqui de abrir a janela no seu carro e pegar a moedinha que sobrou do pão que você comprou na padaria e dar para alguém. Isso qualquer um faz. Isso qualquer ateu faz. Não precisa ser cristão para fazer isso. Os espíritas fazem muito bem caridade, e às vezes melhor do que nós. Mas nós somos cristãos e nós devemos nos preocupar com o sofrimento do outro. O sofrimento dos irmãos lá na Síria deve gerar em nós preocupação, deve gerar em nós um incômodo, deve gerar em nós uma possibilidade de fazer alguma coisa. E aí alguém pode dizer assim, mas padre, o que nós vamos fazer? Nós estamos aqui no Eloy Chaves, eles estão lá na Síria, não dá para fazer nada. Dá para fazer, mudando os nossos hábitos, mudando as nossas atitudes diariamente, para que não chegue a acontecer aqui o que aconteceu lá. É mudando a nossa vida, é nos convertendo ao outro, é nos abrindo às necessidades do outro, para que não aconteça também em nós o que aconteceu e está acontecendo lá. Por isso, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque todos nós passaremos por um julgamento. No momento em que nós fecharmos os olhos para esta vida, estaremos no juízo de Deus. Havia um homem rico e um pobre chamado Lázaro. Os dois morreram. E no momento em que morreram, os dois passaram para o juízo. O pobre Lázaro foi para junto de Abraão. O homem rico foi para o lugar de tormenta, o inferno, o lugar da autoexclusão definitiva do amor de Deus. Mas ele foi para o inferno porque ele era rico? Não. Porque Deus não quer que nós não sejamos bem de vida. O problema não está na riqueza, mas ele foi para o inferno porque ele vivia bem, tinha tudo, podia fazer o bem, podia socorrer as necessidades de Lázaro, que todos os dias estava à sua porta, mendigando as migalhas de pão que caía de sua mesa, e aquele homem, no seu orgulho, acomodado na sua vida, nas suas coisas, não era capaz de olhar para Lázaro. Os cachorros tinham mais do que aquele homem. Não diferente de nós, né? Não diferente de nós. Nós não somos capazes de cuidar do outro, que é igual a eu. Mas trata, às vezes, um animal melhor do que um ser humano. Ah, padre, tadinho do meu animal, tadinho do meu cachorro, judiação do meu cachorro. Lógico, ninguém vai maltratar uma criatura de Deus, mas não é possível comparar e não se pode comparar
um animal com um ser humano. Não se pode. Tadinho do meu cachorro, padre. Vai passar frio. Aí vai lá e compra roupinha de marca, né, para o cachorro. Coloca roupinha de marca. A melhor ração, a mais cara. Água filtrada. Eu já vi isso, irmãos. Cachorro tomando, como que chama aquela água? Que é o rótulo laranja? Bonafonte. Cachorro tomando água Bonafonte. Nem eu tomo isso, né? Eu já vi. A pessoa colocou na minha frente. Eu parei assim e falei, eu não estou vendo isso, Senhor. Por quê? Mas não é capaz aquela pessoa. Lógico, tem que tratar bem o animal, criatura de Deus. Mas veja onde está o problema. Um casal, esse casal que tinha esse cachorrinho, 3 anos casados. E eu perguntei, vocês não vão ter filhos, não? Está na hora de vocês ter filhos. Ah, não, padre, filho dá um trabalho danado. Olha, irmãos, a ignorância. Olha, irmãos, a ignorância. Olha a mudança de conceitos. Olha a mudança que está acontecendo em nossa vida. Damos mais dignidade a um cachorro que nem precisa de roupa, porque ele já foi criado com pelo para se proteger. Deus já pensou na sua sabedoria. E gasta com roupa para cachorro. Gasta com a melhor ração, com água Bonafonte, e não é capaz de estender a mão para o outro, que está passando fome ao seu lado, que está passando necessidades. Homem rico, homem orgulhoso, homem fechado à grandeza de Deus, não pode ser de Cristo, não pode entrar no reino dos céus, não pode ir para o céu quem vive dessa forma. Se o sofrimento humano não nos incomoda, nós não podemos alcançar o céu. Por isso que aquele homem rico foi para o lugar de tormenta, foi para o inferno, porque ele deixou, ele deixou de ajudar, ele deixou de se compadecer, ele deixou de se abrir à realidade, ao sofrimento do outro, como se não fosse com ele, como se não fosse com ele. Ele recebeu as delícias, dizia Santo Agostinho, refletindo este evangelho, ele recebeu as delícias desta vida. O homem Lázaro, o pobre Lázaro, recebeu todas as misérias. Agora no juízo, aquele que padeceu, aquele que sofreu, é amparado por Deus, acolhido no seio de Abraão, e recebe as delícias eternas, enquanto aquele que viveu das delícias humanas, e tendo não se abriu a outro, padece agora as penúrias, as peripécias do inferno, Por isso, irmãos, cuidado, seremos julgados, e quando será o nosso julgamento? Talvez seja essa noite, talvez seja hoje. Nós não sabemos o dia em que o Senhor vai nos chamar. Por isso, cada dia é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. E nós temos que mudar a nossa vida, e nos abrir e nos lançar ao outro. Não ficar preso, acomodados, despreocupados, no nosso orgulho, como se nada estivesse acontecendo. Não, nós podemos mudar. Talvez não poderemos mudar o mundo, e nem devemos ter esta ideologia, talvez não consigamos, mas eu como cristão, eu como discípulo de Jesus Cristo, eu como aquele que adora e louva o Senhor, eu tenho que fazer a diferença. Se o outro não faz, o problema é do outro, no juízo ele vai receber, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, porque eu estou ouvindo a palavra, eu estou buscando a Deus, e a palavra está tocando a minha vida. Segunda lição de hoje, irmãos, há o céu e há o inferno. Há o céu e há o inferno. Quem diz que o inferno não existe, está completamente errado. O inferno existe. E o que é o inferno? É um lugar de tormenta.
é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar que nós sofremos. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, em uma das aparições de Fátima, quando ela apareceu aos 3 pastorinhos, ela revelou para os pastorinhos uma visão do inferno. Todas as vezes que Nossa Senhora apareceu em Fátima, naquele ano de 1917, os meses seguidos, todo dia 13 de cada mês, todas as vezes Nossa Senhora apareceu com as mãos em posição de oração. Numa das aparições, ela estendeu a sua mão, e como que se de sua mão, vamos imaginar a tecnologia moderna hoje, saísse um foco de luz e uma tela se abrisse no chão, e eles puderam, aqueles 3 pastorinhos, puderam ver, visualizar a imagem do inferno. Lúcia, a última, que morreu agora, recentemente, no ano 2005, Lúcia, no seu diário, ela escreveu que quando ela se aproximou e viu, ela tomou um susto e gritou: meu Deus! Tamanha era a complexidade, tamanho foi o susto que Lúcia e os outros 2, Francisco e Jacinta, tiveram ao ver a cena do inferno. O inferno existe, irmãos. Se tem alguém lá, nós não sabemos, mas o inferno existe. E nós temos que combater dia e noite contra as ciladas do inferno. Segundo a leitura de hoje, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamada. O que é combater o bom combate, irmãos? Nós tivemos um cerco aqui só sobre este tema. Combater o bom combate significa um combate entre o homem velho e o homem novo. O combate entre aquele que não foi criado, aquele que vive para os vícios, para as paixões deste mundo, e o combate daquele que conhece a Cristo. É o combate que todos nós diariamente temos. Quantos de nós conhecemos Cristo, nos aproximamos de Cristo, estamos na igreja, voltamos para a igreja, mas diariamente temos a vontade e o desejo de voltar à velha vida, voltar ao que éramos antes de nos aproximarmos do Senhor, voltar à vida de bebedeira, voltar à vida do fumo, voltar à vida das drogas, voltar à vida da prostituição, voltar à vida de deixar a sua mulher em casa e sair pegando várias mulheres. Quantos de nós temos esse desejo? E a vida é isso, é um combate da fé. Todos os dias, irmãos, é preciso combater o bom combate, para não irmos para o inferno. Porque se morrermos não convertidos, se morrermos distante do Senhor, iremos para o inferno. E a igreja nos diz, a igreja nos ensina, baseado nesta leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, que uma vez que estamos no inferno, não existe mais possibilidade de chegar até Deus, porque o inferno é a autoexclusão definitiva da glória de Deus. Não tem como, não tem como. Lembra aquela novela A Viagem? Eu já contei isso aqui, mas eu sempre lembro. É uma bobagem aquela novela, totalmente diferente do que o Evangelho nos diz, porque as almas ficavam lá, tormenta, brigando entre si, e no céu um paraíso, bonito, coisa e tal. De vez em quando, um que estava lá no céu, ia lá ao encontro dos que estavam lá no inferno, ia bater um papo com os que estavam no inferno, não é? Tinha a mulher lá, como que ela chamava? Diná, que tinha um irmão. Alexandre? Olha, vocês sabem, hein? Eu não sabia.
O Alexandre estava lá no inferno, aprontou os diabos, né? Fez de tudo nessa vida. E ele foi para o inferno. E dia, hora ou outra, a Diná saía lá do céu, ia lá no inferno, bater um papo com o Alexandre. Se converte, meu filho. Volta, se abre. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Tá bom então. Não quer? Amanhã eu volto, viu? Vou lá de novo. A novela foi assim, do céu para o inferno, né? Não quer mesmo? Então fica aí. E assim foi. É impossível, irmãos. Nós ouvimos o Evangelho. Os que estão aí não podem vir para cá. E os que estão aqui junto de Abraão no céu não podem ir para aí. Por quê? Existe um abismo que separa. Eu decidi em vida viver no céu. E é na vida eterna eu vou viver no céu. Mas se eu decidir em vida as coisas do inferno, eu vou viver eternamente no inferno. E ninguém pode fazer nada. Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui, molhar a ponta de minha boca, porque eu estou com sede. Eles não podem ir até aí. Pai Abraão, mande então que Lázaro vá até os meus irmãos. Terceira lição de hoje. Quando nós morremos, permanece a nossa consciência, a nossa vida. Tudo que fazemos, tudo que deixamos de fazer nos acompanha. Reconheceremos uns aos outros. Não haverá sentimentos. Não haverá mais relação humana, como relação de irmão com irmão, marido e mulher. Isso não haverá, porque seremos todos em Deus. Mas haverá consciência. Vocês saberão que eu sou padre, que eu fui o pároco de vocês. Eu saberei que vocês foram paroquianos daqui, que nós convivemos juntos, que nós celebramos a fé juntos. Nós saberemos. Haverá consciência. Pai Abraão, mande que Lázaro vá até os meus irmãos e avise para que eles também não venham até aqui, não venham parar neste lugar. Eles têm a lei e os profetas, que os escute. O que é a lei e os profetas, irmãos? É a palavra de Deus. Deus já falou, Deus já mostrou o que nós devemos fazer para não cair neste lugar de tormenta, para não irmos para o inferno, para não nos excluirmos da graça de Deus. Deus fala a cada um de nós todos os dias, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos a palavra de Deus. Se nós não nos convertemos nesta vida, se nós não combatemos o bom combate da fé nesta vida, esquece, irmãos, não há mais nada que nós poderemos fazer. Por isso é hoje, irmãos, hoje é o momento. Deixe de viver acomodado, deixe de viver tranquilo, deixe de viver como se você tivesse muito tempo ainda para fazer as coisas. Nós não sabemos, irmãos, Deus permita que nós vivamos anos e anos, mas nós não sabemos se nós vamos ter tempo. Eu não sei se o dia vai clarear para mim amanhã, não sei. É hoje o tempo da minha conversão, é hoje o momento da minha transformação, é hoje o momento do meu combate da fé, para que no dia que eu fechar os olhos nesta vida, eu possa ser acolhido no seio de Abraão e receber as delícias eternas que o Senhor está reservando para nós. Hoje, irmãos, combate o combate da fé. Hoje, busque o Senhor. Rejeite tudo o que é do homem velho. Rejeite todas as paixões. Rejeite tudo e volta para o Senhor. Ele está aqui. Ele está na tua vida. Ele te olha. Ele te escuta. Ele te vê. Ele te acolhe. Rejeite tudo, porque o Senhor está contigo. E Ele te fez para a glória do céu, para a vida eterna. Combate o bom combate da fé.
abandone todo o comodismo humano e busque o banquete do céu que o Senhor está reservando para cada um de nós. Amém, irmãos? Amém? De pé, professemos humildemente a nossa fé.